Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio. Olá para você que nos acompanha no Tropcast, o podcast da Biotrop. Começamos agora mais um episódio para poder falar de um tema que intriga os produtores. E aí, biológico é tudo igual? A gente vai descobrir isso agora porque eu tenho um bate-papo com dois feras aqui dentro do time Biotrop. E quem vai falar com a gente hoje é o Douglas Gomes, diretor de Pesquisa e Inovação da Biotrop. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado. E o Eduardo Pesarini, diretor de Operações da Biotrop. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. E aí, vocês estão animados, gente, para a nossa conversa? Sim, com certeza. Vamos elucidar aí esse mistério dos biológicos. É uma dúvida que muita gente tem, né? O que é biológico? Isso se encaixa na minha propriedade? E eu acho que é esse o objetivo do Tropcast, é poder desmistificar um pouco dessa questão do biológico, da agricultura regenerativa, que é super aplicável para o clima do nosso país, mas também ainda é algo teoricamente novo para alguns. Então eu quero começar meu bate-papo com você, Douglas. Eu quero que você fale aí um pouquinho como que, na prática, a Biotrop ela escolhe a cepa de um micro-organismo que vai virar aí um produto biológico. Muito legal essa pergunta. Eu acho que isso é a alma, né, de cada empresa de produtos biológicos, né? Como ela faz para acessar e para selecionar os compostos, os atores que vão estar dentro do produto e que vão, de fato, desempenhar a função, né, que a gente espera do produto, a performance a campo. Muitas empresas, elas recorrem a bancos privados, bancos públicos, né, de micro-organismos. A Biotrop foi na contramão e eu acho que isso é um grande diferencial da nossa empresa. Nós, a partir de 2021, iniciamos um trabalho interno de pesquisa onde nós passamos a construir a nossa própria biblioteca de micro-organismos. De lá para cá, nós visitamos todos os biomas brasileiros e hoje a nossa coleção conta com mais de 4.000 isolados entre bactérias, fungos e actinobactérias. E é desse rico banco onde nós tiramos a matéria-prima, né, o insumo para o desenvolvimento de novas soluções e novos produtos biológicos para o campo, né? Esses micro-organismos, eles pertencem a uma coleção que nós denominamos de coleção funcional de micro-organismos provenientes de biomas brasileiros, a CMFBB, né? A coleção de micro-organismos da Biotrop. E todos esses micro-organismos, eles foram estudados para entender a real performance e o real potencial deles para aplicação na biotecnologia voltada a solucionar demandas do agronegócio. Então são diversos ensaios, diversos testes in vitro que a gente vai poder comentar um pouco mais ao longo aqui da nossa conversa, e é assim que nós fazemos, é assim que a Biotrop busca ser diferente, né, desse mercado que já tem se tornado tão acessado aí por diversos players. Aliás, Douglas, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá na primeira temporada, que foi o Projeto Nimbus, né? Teve um Exatamente. episódio especial sobre esse projeto, falar da potencialidade dele, principalmente da importância de entender os micro-organismos presentes aqui no nosso Brasil e o quanto que a gente pode ser protagonista em tudo isso, né? E eu achei interessante você falar isso, mas uma coisa na sua fala que me chamou a atenção foi você falar que algumas empresas, elas se utilizam de um banco de micro-organismos, né? Ou seja, eu posso ter dois produtos com o mesmo micro-organismo, né? E por que isso acontece? No mercado, essas empresas que, né, buscam essa maior praticidade, né, de acessar bancos já estabelecidos, bancos públicos de micro-organismos, né, diversas empresas podem acessar o mesmo micro-organismo, mas isso não traz a exclusividade para o produto, isso não traz a exclusividade para o cliente, não traz o diferencial da tecnologia. No caso, por exemplo, dos produtos à base de fungos filamentosos, as bovérias, Beta-Rhizium, Tricoderma, a maior parte deles são, né,
mesmo de diferentes empresas, são compostos pelos mesmos isolados. E a Biotrop não. Com esse trabalho, nós podemos sim trazer micro-organismos que pertencem a essas mesmas espécies, mas isolados próprios, isolados exclusivos, e que vão trazer para o nosso cliente, né, para a agricultura brasileira, realmente tecnologia e diferenciação de performance. Então você tem exclusividade de produto, consequentemente exclusividade dentro da porteira do produtor, né? Exatamente. O produtor ele é atendido de uma forma exclusiva, né? E agora pensando até em eficácia, né? Além da cepa, quais são os outros fatores que influenciam nessa eficácia de produto? São muitos os fatores. Vou contar um pouquinho para você como a gente faz o processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia. Então, a partir do momento que nós trazemos esses novos micro-organismos para dentro do nosso laboratório, nós passamos a estudá-los de uma forma incansável. São muitos e muitos testes laboratoriais para que a gente possa definir o potencial do micro-organismo. Uma vez identificado o potencial, vou dar um exemplo, a gente encontrou um bom micro-organismo biofungicida. Eu já tenho isso em mente, então eu sei que aquela bactéria proveniente da Amazônia tem um potencial fungicida. E isso eu já comparei com diversos outros micro-organismos conhecidamente fungicidas, e eu tenho que realmente essa performance é realmente fora da curva. Depois disso, nós levamos para uma outra etapa, que é a parte dos estudos taxonômicos. E aí a gente envolve uma ciência, né, que é a parte da biologia molecular. Dentro disso, nós identificamos alguns genes conservados do micro-organismo e usamos esses genes como se fosse para identificar a impressão digital do micro-organismo. E assim a gente consegue caracterizá-los e classificá-los em uma espécie. Ou seja, é uma espécie muito conhecida aí no mundo dos biológicos. Um exemplo, Bacillus amyloliquefaciens. Tá ótimo. A partir disso, eu consigo fazer um outro desdobramento dentro dessa mesma ciência da biologia molecular, onde eu sequencio o genoma desse micro-organismo. Ou seja, quando eu abro essa caixa, eu consigo expor todas as ferramentas genéticas que o micro-organismo apresenta para desempenhar a performance que eu já observei nos meus ensaios laboratoriais. E a partir disso, eu consigo ter uma visibilidade real do potencial do micro-organismo e consigo direcionar, né, o desenvolvimento do produto, né, para que a gente chegue realmente a uma tecnologia com diferencial, né, para o agronegócio. E aí são vários fatores que implicam, né, no desenvolvimento do produto. É o tempo, a pesquisa, todo o recurso destinado, a equipe que participa disso. Então, são meses, até anos de trabalho para que a gente chegue em uma tecnologia, né? E que traga realmente, e traz muita tecnologia embarcada no produto, né? Então, quando o produto chega lá para o nosso cliente, para o agricultor, dentro de um frasco, dentro de uma embalagem, é importante que ele saiba todo o cuidado, todas as pessoas, todo o tempo que foi dedicado no desenvolvimento daquele produto. Eu achei interessante isso que você falou nesse final, né? Que as pessoas. Eu falo porque eu acho que ajuda a desmistificar uma coisa muito importante em relação aos biológicos, né? As pessoas acham que o biológico ele exige menos critério de pesquisa, de estudo, de formulação, né? Eu acho que essa sua fala trouxe muito bem isso, a importância do desenvolvimento de um produto mesmo sendo de base biológica. E por isso vou pegar esse gancho, eu já quero passar para o Pesarini, eu quero falar um pouquinho da atuação da Biotrop nesse universo todo, né? Acho que quando a gente fala de biológico, é instigar o produtor a acreditar algo que não está a olho nu, né? E a formulação acaba sendo uma delas, né? A formulação é algo que o produtor nem sempre vê, mas que faz toda a diferença, né? O que é uma boa formulação de um biológico? Não, com certeza, isso que você está falando é um ponto primordial, né? Acho que no passado a gente não pensava em formulação como sendo algo importante no biológico. Porque para todo mundo, biológico era algo que estava no meio ambiente, que você estava usando e que era simples de reproduzir. A gente veio para desmistificar isso mesmo, né? Você vê todo o trabalho que o Douglas faz, desde prospectar uma cepa no meio ambiente, desde trazer ela, estudar ela, fazer taxonomia. Tudo isso é uma parte do desenvolvimento e é uma parte bem complexa. Mas depois disso, não basta só ter o micro-organismo, nós temos que saber como estabilizar ele, como fazer, levar ele para o campo e ele entregar realmente o que ele pode entregar para o agricultor. Não adianta a gente pegar, produzir e daqui 2 dias o produto já não tem mais eficácia. Então a formulação ela engloba muito isso. Não se falava em formulação há 4, 5 anos atrás. Hoje já se fala em formulação como uma parte importante do produto. Por quê? Porque isso vai ser o diferencial. Seja para manter a estabilidade do produto por mais tempo, seja para ele aguentar condições adversas de temperatura, de clima, de seca,
ou seja, para ele poder entregar mais resultado para o agricultor. Aí você vai dizer, ok, eu tenho um produto igual ao da Biotrop, eu tenho um produto igual a de empresa X. Você vai ter que provar isso porque às vezes você pode ter o mesmo micro-organismo, mas você não vai ter o mesmo resultado no campo. E isso vai ser visível safra após safra. Por quê? Porque nós não estamos entregando para o produtor um micro-organismo. Nós estamos entregando para o produtor uma tecnologia que vai ajudar ele a potencializar o ganho dele e vai ajudar ele a se diferenciar e ser mais rentável e produtivo. Então é isso que a Biotrop tem feito e essa é uma parte que a gente se orgulha muito de ter sido um dos pioneiros, uma das empresas pioneiras no Brasil. E investimos pesado. Até um tempo atrás, pensava-se numa empresa de biológicos apenas com biólogos. Não, nós temos um departamento que fica junto com o Douglas, que é focado em formulação. E não é a primeira formulação, não é simples, a primeira formulação vai para o campo. Tem uma, duas, três. A gente coloca lado a lado essas formulações, seja para entregar o que a gente já falou de estabilidade, seja para entregar mais produtividade, seja para controlar melhor uma praga, uma doença. Então, essa é a importância da formação, é entregar um pacote completo, é entregar um pacote que vai realmente deixar o agricultor com a segurança de que vai ter o resultado esperado naquela tecnologia. Você falou uma palavra muito importante, segurança, mas eu tenho certeza que meu pai que vai estar assistindo esse episódio em casa, mas um monte de produtor vai pensar assim, ele fala porque ele é de dentro da Biotrop, mas como que vai garantir que esse produto chegue aqui na minha lavoura com a mesma estabilidade, com a mesma viabilidade que tem lá na fábrica? Para isso são estabelecidos critérios de controle de qualidade, que passam por vários critérios. Antigamente a análise era só de concentração, hoje a gente analisa a concentração, a gente coloca ele sob condições adversas por um período de tempo. Alguns lotes nós guardamos contraprovas para ter certeza que o nosso produto está naquela condição e vai ter um shelf life mais dentro do esperado e mais estável. E além disso são feitas análises de controle de qualidade, exaustivas, não só biológicas, mas também físico-químicas. Hoje em dia, nós fizemos um investimento de quase 4, 5 milhões num cromatógrafo de espectro de massa. Para quê? Para analisar também os metabólitos, para analisar também o que está contido naquele produto. A contagem só por si não é o único indicativo de qualidade do produto. Tanto que a gente trabalha com produtos e com metabólitos. Nós já estamos indo para a segunda, terceira geração. Então, para garantir essa qualidade, nós temos uma regra e uma sequência de controle de qualidade muito restrito e damos todo o suporte para o nosso cliente no campo. Então, o cliente pode ficar seguro que qualquer dúvida, qualquer coisa, nós temos toda uma parte de back-office para dar esse suporte para ele, para garantir que o que está lá no campo, que ele está usando, é algo que tem a mesma qualidade de quando foi produzido e que tem a mesma qualidade do lote que ele comprou no ano passado, que ele vai comprar no próximo mês, que ele vai comprar no próximo ano. Então, nós temos nosso padrão de qualidade e esse padrão deve ser seguido. Qualquer coisa que estiver fora disso, não vai chegar para o agricultor. Bacana, então acho que nessa hora a bola passa para o Douglas de novo, porque eu quero entender como que é feita a validação, os testes na casa de vegetação, como que é o processo que acontece aqui dentro da Biotrop? Muito bom. Realmente, tudo isso que o Eduardo falou passa, né, pelas etapas do desenvolvimento e validação das tecnologias, né? E para isso a gente usa métodos com grande rigor científico. Então os ensaios, sejam eles em laboratório, casa de vegetação ou campo, eles aplicam, né, tudo o que a gente conhece de mais importante para a robustez, para a reprodutibilidade da pesquisa científica. Então são experimentos com diversas repetições, né? Os tratamentos eles têm que ter um N amostral tal que permita uma análise estatística robusta, para que a gente realmente entenda que aquele resultado, ele é um resultado reprodutível. A pesquisa com produto biológico, ela não pode ser realizada em apenas um tipo de solo, em um tipo de clima. Aqui na Biotrop nós temos 6 pesquisadores descentralizados, distribuídos ao longo do nosso país, que é um país continental, né? E eles estão validando os nossos produtos nessas diferentes condições climáticas, de solo, são condições edafoclimáticas que nós chamamos. E só quando a gente tem um produto que performa do Rio Grande do Sul ao último estado, né, do norte do Brasil, é que a gente realmente parte para os estudos regulatórios. E nos estudos regulatórios, isso tudo é repetido, para que a gente realmente mostre para os órgãos reguladores que o produto, sim, entrega a performance, entrega o resultado ao qual ele se propõe. Eu acho que tudo que vocês falaram aqui mostrou um pouco da complexidade de bioinsumo. Não é algo tão simples quanto parece, principalmente para empresas que estão comprometidas em entregar
uma qualidade para o produtor. Então, dentro disso, Eduardo, eu vou dar uma provocadinha assim em você e eu quero fazer aquela pergunta que ainda gera algumas discussões no meio do biológico. Você acha que esse processo que vocês têm trazido, ele é espelhado no on-farm? Realmente é uma pergunta que me coloca numa saia mais justa, mas não tem como espelhar por alguns motivos, né? Alguns são bem claros, né? Nós temos todos os controles, nós controlamos todas as etapas do processo. O nosso processo é um processo estéreo, a gente trabalha com vasos de pressão esterilizáveis. Então, cada etapa do processo é controlada. A gente parte sempre de uma matriz pura, né? Eu não tenho um repique, eu não pego um produto meu e faço um outro produto. Ele vou sair sempre do laboratório. Então, eu saio de uma semente e vou multiplicando até chegar no meu produto final. Isso sempre, isso é uma regra nossa. Para garantir essa qualidade, garantir que a cepa que está ali é a cepa que está registrada e é que é a cepa que vai entregar, sem nenhuma mutação genética, sem nenhuma distorção genética. Então é algo que hoje o on-farm não consegue fazer, né? Hoje o on-farm ele precisa usar normalmente como semente algum produto comercial, né? E além disso, o on-farm ele está muito mais para as primeiras gerações de biológicos. O que são as primeiras gerações de biológicos? São as gerações de culturas puras, onde se pensava apenas no micro-organismo e no que ele poderia fazer, sem explorar todo o potencial que o micro-organismo tem. Então, toda essa parte de formulação que a gente discutiu, que além de tudo que a gente já falou, de questão de estabilidade, de entregar a eficiência agronômica prometida, melhor espalhabilidade, melhor aderência na planta, melhor o biocontrole. Então, tudo isso faz parte de uma formulação que o on-farm não vai ter, né? Além disso, a questão de shelf life, né? O on-farm tem que ser feito e aplicado, e nem sempre você tem tempo de controlar e saber o que você está aplicando. E por todos esses motivos também, de você não ter uma fermentação estéreo, você às vezes pode estar aplicando algo que você nem imagina que está no meio do meio de cultura. Porque os meios de cultura utilizados no on-farm são meios de cultura muito ricos e de fácil assimilação de fontes de carbono. Então, qualquer micro-organismo vai adorar crescer naquele meio de cultura. Então, respondendo a pergunta, realmente é impossível você reproduzir o que é feito hoje industrialmente, pensando em tecnologia, formulação e resultado, num on-farm. Consegue-se sim ter algum trabalho, como eu te falei, com a primeira geração de biológicos, mas com um controle muito ainda pobre ainda, né? Porque você não consegue investir num controle de qualidade, você não consegue ter todo esse investimento em tecnologia e inovação. Você imagina só, por tudo que o Douglas falou, o quanto que a Biotrop investe ano após ano em inovação, em pesquisa, em trazer novidades. Então, isso tem um preço muito alto, mas em contrapartida entrega um resultado muito mais alto e dá a garantia e a segurança para que nós possamos entregar para o agricultor um produto que realmente vai entregar o que ele quer. E com a segurança que não vai estar tendo nenhum problema, nenhum patógeno, nem nada sendo aplicado na sua lavoura. Eu acho que a sua fala trouxe um ponto aí muito importante, né? Queira ou não, dentro do agro, a gente ainda tem algumas pessoas que falam: ah, mas eu sempre fiz assim, eu fazia um farm na minha propriedade. E essa evolução de cepas e essa evolução de bioinsumos, eu acho que é importante a gente falar, igual você trouxe na sua fala, essa questão de cuidados e de riscos, e também intensificar que a Biotrop ela tem um time muito competente espalhado por todo o Brasil para poder atender o produtor como ele precisa, né? Então, antes de arriscar fazer dentro de casa, dentro do quintal, vamos conversar, vamos chamar um produtor e vamos poder intensificar essa conversa e entender realmente o que que é a sua lavoura, o que que os seus produtos precisam, né? E, de fato, não jogar dinheiro fora, né, gente? Porque não é simplesmente aplicar, é ter o retorno dessa aplicação, né? E eu queria entender um pouquinho, de vocês, eh, vocês falaram muito da questão da qualidade, né, mas e quem está em casa? E aquele produtor? O que que ele tem que verificar para poder falar: "Não, esse produto é um produto de qualidade"? Eu acho que o primeiro ponto é ele se garantir que é um produto que é registrado e que é registrado para o que ele realmente está sendo vendido para o agricultor. Porque a gente vê muita gente vendendo produtos que não são registrados, produtos que são vendidos como aditivo para compostagem, ou produtos que são inoculantes, que são vendidos como biocontrole. Então, primeiro é ter certeza que você está comprando um produto registrado, que foi avaliado por todos os órgãos que tem que avaliá-lo,
que dão a segurança de que não tem nenhum risco na aplicação desse produto. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é você começar também a avaliar o mercado, como que é o mercado e como que é a reputação dessa empresa no mercado. Porque para se criar uma reputação é muito difícil, leva anos. Mas se perder, leva minutos. É você fazer um erro aqui, outro ali. Então vão aparecer muitas empresas dizendo que tem o mesmo produto que a empresa X, que a empresa Y, que a Biotrop, mas eles tiveram todo o investimento, eles têm essa inversão em inovação, eles têm todo esse controle de qualidade, eles vão te dizer como deve ser feito, como aplicar, em qual momento, em qual sequência. Acompanhamento. Isso mesmo. Eles têm 300 pessoas acompanhando o campo hoje. Nós temos 300 agrônomos hoje acompanhando o campo, fora todo o suporte que tem. O Douglas, se for passar, o Douglas está com mais de 50 pessoas hoje só em pesquisa, inovação e aplicação. Então, essas pessoas estão ali para garantir que o que nós estamos fazendo, que essa geração de biológicos nossos desse ano, a nova geração e a próxima que vão vir, vão ser cada vez melhores e mais seguras. Então, acho que para você garantir é isso. E ter certeza que a empresa tem um controle de qualidade, que ela tem um laboratório credenciado, que seja credenciado para poder fazer aquelas análises. Não adianta levar em qualquer laboratório e achar que aquele resultado é algo que você pode confiar. Então, procurar empresas que são credenciadas pelo MAPA, pela Embrapa, e tem essas análises. Né? Então, tem um controle de qualidade rigoroso. Acho que essa é a parte mais importante. Não sair comprando só por comprar, só porque fulano ou ciclano sabe que opa, esse produto é bom, pode usar que é igual da Biotrop, pode usar que é igual da empresa X. Bom, e para completar esse nosso bate-papo aqui, o doutor Roberto Lana mandou uma mensagem para a gente. Ele vai falar um pouquinho, na sua fala, um pouquinho sobre o futuro da agricultura e o desempenho dos biológicos em campo. Confere aí. Olá, pessoal. Sou o professor Roberto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer o convite da Biotrop para responder 2 perguntas sobre bioinsumos. A primeira, os bioinsumos são o futuro da agricultura? Respondo que sim. De maneira técnico-científica, ocorreu um avanço substancial nas pesquisas relacionadas aos bioinsumos. Essas pesquisas foram voltadas a melhorias em processos fermentativos, screening, que são seleções específicas de micro-organismo, obtenção de metabólitos, entendam, subprodutos de extratos de alga, extratos de plantas, de micro-organismos que intensificam e melhoram os processos de eficácia no campo. Além disso, tem-se hoje produtos com alto padrão em termos de estabilidade, tanto estabilidade em condições de prateleira, misturas em calda e também em associação com a planta, com a semente e, obviamente, em condições de campo. Além dessa estabilidade, tem-se também uma excelente compatibilidade entre biológico, químicos, de maneira em geral, como inseticidas, herbicidas e fungicidas, e uma compatibilidade entre ativos biológicos com ativos biológicos. Então, nesse contexto, nós temos um avanço muito importante, mostrando que no campo tem-se uma eficácia em termos de implementação desses bioinsumos. Outro ponto importante é a demanda crescente do mercado consumidor global pela produção de alimentos mais saudáveis. Produzir alimentos mais saudáveis é, obviamente, oferecer a este público alimentos com baixo ou nulo resíduo químico. Isto entra no contexto das boas práticas agrícolas, os quais os bioinsumos estão inseridos. Além do atendimento à demanda do mercado consumidor, há também as ações governamentais. Estas muito relacionadas à aderência política, incentivando e estimulando programas que favoreçam pesquisas, empresas para o desenvolvimento de bioinsumos. No Brasil, nós temos o Programa Nacional de Bioinsumos, implementado em 2020. Isso é importante porque nos dá uma forma basilar, né, e uma sustentação para realizar estudos e pesquisas e, obviamente, incentivos nessa área. Então,
Isso faz com que nós tenhamos uma crescente futura em adesão de novas empresas a novos programas e, consequentemente, novos bioprodutos com novas tecnologias. Outro ponto a destacar é a projeção em termos de adoção de bioinsumos para controle de insetos e patógenos. Isso porque algumas moléculas químicas perderam a efetividade para controlar insetos e para controlar patógenos. Dessa maneira, os bioinsumos têm mostrado grande notoriedade, reduzindo grande parte da população de insetos pragas, bem como fitopatógenos. Então, hoje, são fundamentais em termos de adoção para controle dessas moléstias. Dessa maneira, o que se vislumbra como cenário é o aumento substancial de novos ativos, em termos de inovação, bem como o aumento de adoção, pelo resultado efetivo que tem se mostrado no campo. Por fim, os bioinsumos são o futuro da agricultura, porque eles estão inseridos dentro das boas práticas agrícolas. Muito além de produzir alimentos saudáveis, e esses bioinsumos serem efetivos no campo, pelo avanço tecnológico, pelos bioformulados bem desenvolvidos, nós temos que pensar em proteger o sistema agrícola. Dessa maneira, nós temos que obter um ambiente resiliente. Nós praticamos uma agricultura intensiva, uma agricultura que se modifica para que tenhamos grandes tetos de produção. E, óbvio, isso passa a ser um ambiente estressante para a planta. O uso de ativos biológicos faz com que isso seja mitigado, fazendo com que tenhamos melhores taxas de conversões pela planta na aquisição de nutriente, superando condições extremas, térmicas, inclusive hídricas. Dessa maneira, é praticável fazer a adoção desses ativos biológicos, inclusive associados com os químicos, que têm dado resultados fantásticos em condições de campo. Os ativos biológicos saíram da curiosidade e passaram a ser uma realidade. É fundamental que nós tenhamos essa consciência e façamos com que, futuramente, muito além da projeção que nós estamos vislumbrando, nós tenhamos uma produção mais saudável e um sistema que suporte as atividades agrícolas que nós praticamos. Vamos para outra pergunta. Quais fatores mais impactam o desempenho dos produtos biológicos no campo? Primeiro fator importante: adoção inadequada. Muitas vezes utiliza-se o bioinsumo como se fosse um químico. E isto é errado. O bioinsumo, a depender do bioativo que está contido, deve-se levar em consideração o momento a ser aplicado em termos de condições do ambiente. Além disso, o estágio fenológico da planta, que vai ter, então, um melhor potencial para absorção, sendo bioinsumos como subprodutos, ou mesmo tendo melhor capacidade de estabelecimento sobre a planta. Além disso, a depender do foco que se quer alcançar, por exemplo, reduzindo doenças de final de ciclo para a soja, deve-se focar também muito além de dossel, mas também a palhada, que são os resíduos culturais, bem como a primeira porção do solo. Então, utiliza-se erroneamente muitas vezes. Outro ponto é a compatibilidade de ativos biológicos com ativos biológicos e
a compatibilidade de ativos biológicos com químicos. Muitas vezes faz-se e mistura adoções inadequadas, que podem afetar, no caso de micro-organismos, a viabilidade. Então, este é o ponto principal, o qual eu considero. Adoção inadequada. Então, nós temos que utilizar como critério condições do ambiente, estágio fenológico da planta e o seu alvo específico. Este alvo está aonde? Está na palhada, majoritariamente, é um inseto. De onde vem este inseto e qual é a fase fenológica que ele melhor pode ser, então, um alvo específico. Então, nós temos que levar isso em consideração. Um fator crível que pode afetar no desempenho dos produtos biológicos no campo é a formulação. Seja ela sólida, seja ela líquida, microencapsulada, WC, SC. Os adjuvantes, ditos inertes, são fundamentais. Podem ter ação estabilizante, dispersante, ação protetora contra irradiação solar, contra dessecação, além de ação adesiva. Uma boa formulação potencializa substancialmente o efeito do ativo biológico no campo, seja ele subproduto de micro-organismo, de plantas, extratos vegetais e por aí vai. Isso faz com que tenha melhor efeito protetivo, melhor absorção pela planta, melhor capacidade de se estabelecer no campo e, óbvio, associação com a semente, melhor qualidade de adesão, melhor qualidade protetiva dessa semente, que é o patrimônio do produtor. Além disso, efeito positivo em questão de solo ou da palhada. Formulação é fundamental e é um fator extremamente relevante. Outro fator importante é a qualidade do bioativo. Se nós formos pensar em micro-organismo, há cepas de bacilos que são muito mais eficientes em controlar determinado tipo de patógeno do que outro. Há, por exemplo, cepas de tricoderma que são muito eficientes no controle de patógeno de solo do que outras cepas. Isso é um fator relevante. Além disso, tem-se o fator de agressividade de adaptação a determinado ambiente. Agressividade esta que faz com que ele cresça mais rapidamente, ocupe certos espaços e dessa maneira faz com que haja de fato uma variação. Então, cepas também tem esse contexto. Agora, muito além de cepas, se nós formos pensar em subprodutos ou metabólitos, nós temos que entender o atributo daqueles metabólitos. Esses metabólitos também têm variações. Por quê? Porque eles têm uma finalidade. Tem, por exemplo, metabólitos que servem justamente como efeito imediato, efeito de choque, né, que são muito efetivos para determinados insetos e para outros não. Tem metabólitos que são muito eficientes no controle de determinados patógenos e outros não. Então, esta variação, sim, ela existe e deve ser considerada. Outro ponto a destacar é a perda de eficiência das moléculas químicas no controle de insetos e no controle de patógenos. Hoje nós observamos, pelo uso contínuo, anos a fio, de certas moléculas, que elas perderam seu papel efetivo. Dessa maneira, o uso de bioinsumos para controle de insetos e patógenos tem ganhado relevância substancial. Muito além de controlar efetivamente os patógenos e os insetos pela ótima tecnologia adotada, também tem o efeito tônico, que é perceptível quando se faz uso desses bioinsumos. Então é importante aqui salientar que quando inserimos no sistema bioinsumos para esta natureza, muito além de produzir alimentos de qualidade, também preservamos certas moléculas químicas, fazendo com que elas tenham maior vida útil, porque você insere bioinsumos
que tem outras estratégias para controle desse patógeno, tendo uma ação muito mais generalizada do que uma ação específica, como ocorre em muitos químicos de um único sítio, para atingir, então, tanto o inseto quanto os patógenos. Esse é um fator extremamente importante. Por fim, um fator que não é muito considerado é a interação desses bioinsumos no ambiente, com a microbiota natural daquele ambiente. E isso é muito importante. Isso faz com que, inclusive, tenha melhor performance quando você tem uma melhor interação. Outro contexto é o genótipo no campo. O genótipo pode influenciar, dando melhor suporte a determinados bioinsumos, ou tendo melhor taxa de conversão a bioinsumos à base de metabólitos, subprodutos. São fatores que não são levados em consideração, mas são fatores sim, importantes, que podem explicar, por exemplo, diferentes efetividades para um genótipo, para outro genótipo, para uma condição de solo, para outra condição de solo. Muito além do ambiente, que eu já falei, que tem fatores como o pH, né, como a disponibilidade de água, né, a questão da irradiação solar, condição térmica, o fator microbioma é fundamental. Porque assim, esses organismos, sendo ele micro-organismo, né, como bioinsumo, na interação, ou seja, um metabólito, que pode ser, inclusive, facilmente absorvido pela planta e também utilizado pelo esse microbioma. E o que é o microbioma? É a comunidade de micro-organismo natural, que está na planta, que está na palhada e que está no solo. Esses são os fatores os quais podem interferir, de fato, no desempenho dos bioinsumos no campo. Obrigada, professor, pelas suas palavras. Com certeza agregaram muito aqui na nossa conversa. Gente, já chegamos à reta final do nosso bate-papo aqui. Foi muito rápido. Acho que a gente ainda precisava de mais 1, 2 horinhas aqui para a gente poder conversar um pouco. E agora o jogo é com vocês dois, tá? Eu quero que vocês falem um pouquinho aqui para mim sobre como a Biotrop ela vem se posicionando em relação a essa diferenciação técnica e a consistência dos biológicos. Deixa eu começar essa, Eduardo. Bom, eu acho que muito disso a gente já conseguiu responder durante o nosso bate-papo, né? Ou seja, micro-organismos próprios, com exclusividade, diferenciação no processo, todo o processo de obtenção da nova tecnologia, o processo e todo o controle que nós usamos na indústria, né, o time do Eduardo, durante o processo de desenvolvimento e de levar essa tecnologia para a indústria, todo o rigor que nós temos, né, e todos os pontos de controle, tudo isso influencia, obviamente, na diferenciação de um produto biológico. Além disso, a gente falou muito aqui sobre formulação, ou seja, o pessoal se confunde um pouco sobre formulação. Temos 2 tipos, né? Temos 2 modalidades, né? A composição de um meio de cultivo, que também é um segredo industrial, e as empresas usam disso para realmente trazer diferenciação para o produto, a indução de algum metabólito de interesse por um composto precursor, por exemplo, e tem a formulação pós-fermentação, que é onde a gente, de fato, estabiliza o produto e prepara o produto para aplicação, seja ela uma aplicação numa modalidade por pulverização foliar, de repente a aplicação ela vai ser no suco de plantio ou mesmo no tratamento de semente. Essas diferentes modalidades, obviamente, elas objetivam diferentes alvos. Pode ser uma doença de solo, uma doença foliar, um inseto praga, e tudo isso, né, precisa ser pensado durante o desenvolvimento de uma formulação, para que a gente atinja o alvo de uma forma eficaz, né? E tudo isso garante que o produto biológico realmente entregue performance e que realmente entregue rentabilidade e realmente entregue uma agricultura de fato sustentável e regenerativa e contribua para a geração, né, de alimentos de qualidade. Quer complementar alguma coisa, Eduardo? Complementando um pouco do que o Douglas falou e trazendo um pouco até mais da parte emocional do negócio também, a Biotrop tem uma diferenciação porque ela conseguiu juntar um grupo de pessoas, um grupo de profissionais que tem paixão por inovação, que tem paixão por biológicos. Então, são pessoas, se você for olhar a média de idade da nossa equipe, principalmente de inovação,
estão todos abaixo dos 35 anos, que são pessoas que conviveram com o biológico desde o começo da sua vida profissional. E essa paixão nos move em tentar cada dia inovar, em cada dia fazer uma coisa melhor, uma coisa diferente, em realmente transformar a agricultura em uma agricultura mais sustentável, uma agricultura regenerativa. E isso é a nossa paixão, isso nos dá orgulho do que a gente tem feito, dá orgulho de escutar tudo isso que o Douglas fala, que são coisas que a gente não via nos anos anteriores. Então a gente vê que hoje o biológico, ele vem passando por uma transição no mercado, deixa de ser algo que o agricultor usava quando dava, quando podia, para virar uma regra. Está cada vez mais sendo utilizado. Por quê? Porque está sendo provado que a inovação, que a combinação, que a associação, que o consórcio de micro-organismos trazem, sim, e muitos resultados. E que o micro-organismo nem sempre tem só uma aptidão, tem uma múltipla aptidão. Né? O Douglas trabalha com micro-organismos que podem ser solubilizadores de fósforo, de zinco, de magnésio, mas que também podem controlar nematóides, que também pode ser um fungicida. Então, todo esse trabalho, toda essa diferenciação, todo esse trabalho nos bastidores que a gente faz é para realmente ter uma tecnologia diferenciada. Então, a diferença da Biotrop, a diferenciação nossa em tecnologia passa muito por isso. Por inovar, por trabalhar forte nisso e por ter essa paixão. Você consegue ver nas pessoas que está todo mundo focado no mesmo resultado final. Inclusive, gente, eu não comentei, mas esse cenário que vocês estão vendo aqui, ele é no BioOracle, que é um dos centros de pesquisa da Biotrop. E por estar nesse centro e por ter vindo aqui logo que foi lançado e ter visto a evolução depois de alguns anos, eu quero falar com vocês de futuro. Como que vocês veem o futuro dos biológicos em relação a novas cepas, as novas formulações, a inserção mesmo do biológico no mercado? Porque eu lembro que quando eu vim aqui pela primeira vez, o Zen falou com essa mesma paixão que você falou, Eduardo. Ele falou assim: nós estamos na ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para a gente poder explorar. E nesse tempo, né, daquele passado para hoje, eu já pude ver o quanto que esse universo dos biológicos ganhou força no mercado, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele tem ganhado visibilidade. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a visão de vocês do futuro para os biológicos? Acho que eu posso começar um pouco, e o Douglas depois complementa, que ele vai ter muito mais argumento técnico e tudo mais, e a paixão dele que contagia a gente que está do lado aqui também. A gente vê um futuro muito promissor. Você pensar que antigamente biológicos pensava só em inoculantes, hoje, e que seria impossível os biológicos começarem a substituir ou trabalhar em sinergia e aumentar a vida útil de agrotóxicos, de agroquímicos. Hoje você vê que nós temos biológicos, sim, biofungicidas, temos biológicos, sim, inseticidas, temos biológicos, sim, nematicidas. E cada vez vai evoluindo mais, cada vez a gente vai trabalhando mais na segunda, terceira e quarta geração, e daqui a pouco a gente vai só estar trabalhando com micro-organismos só como concentração, mas sim com metabolomia, com os metabólitos gerados, e aí explorar cada vez mais esse mar que é imenso, para realmente conseguirmos ter uma agricultura sustentável no futuro. Eu acho que esse vai ser o futuro, né? A gente falava, o Zen quando começou, falava que naquela época o agroquímico era a regra e o biológico a exceção, e que em 10 anos o biológico vai ser a regra e o químico a exceção. Eu acho que a gente está um pouquinho para frente no meio desse caminho, a gente já está começando a estar se equiparando com os químicos. Eu acho que daqui a pouco realmente a pessoa vai procurar primeiro o biológico e por último o químico. Até por questão de regulatório em outros países, na Europa, em questão do próprio consumidor pedir por isso. Né? Eu acho que o consumidor começa a prezar mais por sua saúde, pelos impactos que tem de você estar tendo uma carga química muito alta numa lavoura, e como isso degrada não só o solo, mas também a saúde das pessoas. Então, o biológico é a saída natural, não só para a produtividade, mas também para a regeneração da agricultura e para ter uma agricultura pessoas mais saudáveis, algo mais saudável no prato da sua família, da minha família. Então, isso também nos dá orgulho porque a gente trabalha com um bem muito maior, né? Trabalha realmente de poder ver algo que possa ser sustentável. Não, uma entrega de produto, é uma entrega de valor. Com certeza. Eu acho que o Douglas pode complementar muito melhor aí isso aí agora. Nada, Eduardo, falou muito bem. Vamos lá.
os biológicos, né, visto aí como anda o mercado, ele já é, né, o presente, né? Mas o futuro ele é ainda mais promissor. Então, tendo tudo isso que o Eduardo comentou, não é? A parte de segurança alimentar, a parte de sustentabilidade, mas muito mais que isso, a performance do produto biológico evoluiu muito nos últimos anos e ela continua em constante evolução, né? No passado, né, nós tínhamos os químicos, né, exercendo grande parte, né, ou todo o mercado de controle biológico, de controle de pragas e doenças, por exemplo. E hoje os biológicos já se destacam. No caso dos nematicidas, por exemplo, a regra hoje são produtos biológicos, são muito mais eficientes do que os químicos disponíveis, assim como tem sido para os outros segmentos, dos inseticidas biológicos, dos fungicidas biológicos. A gente não pode esquecer da bioestimulação das plantas, que os biológicos fazem muito bem e que a gente não tem produtos químicos similares. Então, o biológico ele não tem mais um caminho de volta, né? Ele é algo que tende a crescer e somar e trazer realmente para a agricultura, para o agronegócio, ferramentas que realmente entregam resultado. Então, tudo isso tem acontecido e a gente falou muito de diferenciação de biológico, a gente falou muito sobre formulação, falou bastante sobre pesquisa. Eu só queria comentar um aspecto bem bacana aqui na Biotrop, que é a empresa hoje que tem o maior número de patentes verdes concedidas para as nossas tecnologias biológicas, né? Então, nós temos 5 patentes que protegem as principais tecnologias, né? Olha que diferencial, né? O próprio INPI, que é o órgão nacional que cuida e que julga se algo é realmente novo e diferente, né? Concedeu 5 patentes para a Biotrop, que estão aí, né, para os principais produtos do nosso portfólio. Então, realmente levar o que o Eduardo falou muito de segurança, de eficácia, de constância para o campo, né? E tudo isso tem sido feito pensando no futuro. E o nosso futuro, ele está olhando as principais demandas da agricultura. Então, nós temos para vir no nosso portfólio produtos biológicos para o controle de ervas daninhas. Então, nós estamos muito próximos de lançar o nosso produto bioherbicida. A gente está olhando para pragas de difícil controle, né? A gente está olhando, por exemplo, para o bicudo do algodoeiro. Temos um produto já em fase final, uma tecnologia bastante importante na fase final do processo regulatório para o controle desse inseto que causa aí grandes perdas na cotonicultura. Além disso, nós estamos trabalhando visando biofungicidas para o controle da ferrugem asiática da soja. Nós estamos trabalhando tecnologias disruptivas como RNA de interferência, como peptídeos. Nós temos trabalhado dentro do nosso time de engenharia genética a parte de edição gênica, para que nós possamos fazer com que essas bactérias que já são especializadas fiquem ainda melhores e entreguem uma função ainda mais forte para o controle de determinada doença, de determinada praga, ou mesmo para a produção de um metabólito que possa fazer, né, uma estimulação do crescimento vegetal, ou mesmo o controle de uma planta daninha. Ó, Douglas, eu vou ter que comentar isso, porque você falou aqui, ó, de ferrugem para soja, de bicudo para cotonicultura. Eu tenho certeza que a galera da citricultura ficou esperando ali um greening ali, ó. Você vai falar, não Bem, Mas é uma evolução também, é algo que também já está numa constante pesquisa, porque a gente sabe que é algo que interfere fortemente na vida dos citricultores, né? com certeza. O greening, ele faz parte do nosso pipeline de pesquisa e desenvolvimento. É claro que nós temos aí, né, aqui no estado de São Paulo, principalmente, grandes instituições que têm pesquisado muito a fundo, né, essa doença e como controlar isso. Nós temos diversas formas de, né, de minimizar o impacto, de prevenir a doença, por exemplo, atuando ali no psilídeo, que faz, né, que é o vetor de transmissão da bactéria que causa o greening, mas nós acreditamos que a gente tem um passo a mais ali para, né, pro controle disso. Ou seja, a gente precisa pensar em uma tecnologia que funcione como se fosse uma vacina para a planta, como se fosse um produto que minimizasse essa resposta exacerbada da planta a esse patógeno, né? Que como se fosse ali, a gente fosse comparar com casos de doenças humanas, seria como se fosse uma doença autoimune, né? Então nós precisamos, né, fazer com que a planta entenda que aquilo de repente não é tão prejudicial e que ela
gere essa resposta exacerbada, gere as caloses nos vasos condutores e depois cause ali, né, os sintomas e as perdas, né, que são imensuráveis aí na citricultura, né? Então, eu queria, né, deixar um recado aqui que isso sim é um compromisso nosso e que nós estamos trabalhando muito forte para contribuir, né? Quem sabe participar aí desse processo e descobrir algo, alguma ferramenta que reduza ou mesmo erradique aí, né, esse grande problema da citricultura. Eu acho que vocês deixaram os produtores desse Brasil muito animados com esse episódio, viu? Vocês trouxeram aí pontos muito importantes que devem ser considerados, principalmente no planejamento dos produtores. Mas tudo que é bom acaba, né, gente? Então nós chegamos ao final aqui e eu quero que vocês abram o coração e aí em uma frase eu quero que vocês digam para os produtores do nosso país o porquê escolher um produto biológico. Bem, eu acho que se for para simplificar, eu acho que a frase que eu diria é podem acreditar, porque o que antigamente era um sonho, hoje já é realidade. E isso vai ser o futuro realmente da agricultura, vai ser o futuro, acho que, para alimentar essa população global que vem crescendo a números absurdos. Com certeza. A agricultura, hoje, ela é uma agricultura muito diferente do que nós praticávamos no passado, né? A agricultura moderna exige soluções modernas. E o que há de mais moderno para a agricultura de precisão, agricultura de resultado, são os produtos biológicos, principalmente os produtos desenvolvidos, né, com tanto rigor, com tanta pesquisa, com tanta paixão, como o Eduardo comentou, né? Então, tudo isso realmente faz com que os produtos biológicos sejam a ferramenta certa para a agricultura atual. Gente, eu só tenho a agradecer esse bate-papo. Eu sei que a agenda tá super corrida de vocês, mas vocês disponibilizaram esse tempo para a gente poder construir um pouquinho dessa conversa. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. E obrigado para você que ficou em casa nos acompanhando, na estrada, através do Spotify. E lembrando que se você quiser conversar com a gente, mandar a sua dúvida, basta enviar um e-mail para marketing@biotrop.com.br. E, claro, não deixe de se inscrever tanto no canal do Spotify quanto no canal do YouTube Agricultura B. Pode partir do Biotrop? Não deixe de se inscrever no canal Biotrop BR. Te espero no próximo episódio. Você ouviu Tropcast, um podcast sobre agricultura regenerativa, inovação e produtividade no agro. Um oferecimento Biotrop, soluções biológicas e naturais para o agronegócio.